boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um live. Hoje vamos falar sobre fertilidade e nutrição e quem vai estar connosco é a doutora Rafaela. Vamos aguardar. Já está aqui a Rafaela. A Rafaela, já tive a oportunidade de falar com a Rafaela noutras ocasiões. Deixa ver onde é que já estou outra vez aqui perdido. Como é que é de convidar as pessoas, Rafaela? Deixa-me só perceber como é que Rafaela... Enviar um pedido à Rafaela. Rafaela recusou. Vamos repetir outra vez. E então... Olá, Rafaela, tudo bem? Ainda fico um bocadinho à nora com isto, que quando te enviei, depois ainda não consigo fazer isto perfeito. Isto é aos pouquinhos. Eu também nunca tive de convidar ninguém, portanto também não sei como é que faz. É carregar os bonequinhos nos dois caras de bonequinhos e depois carregas e depois pões o nome e depois enviar. E pronto. Olha, a Rafaela, nós já falámos a primeira vez, foi no vosso projeto que estás integrada, em que nós falámos um bocadinho da vossa vida, exatamente, e que nós focámos várias áreas, entre as quais a nutrição. Entretanto, depois agora achei necessidade de falarmos novamente sobre a nutrição e fertilidade, que é um dos temas que perguntou muito. Ainda hoje eu fiz duas ecografias, aquelas primeiras ecografias que se faz após os testes de gravidez positivos dos tratamentos. Geralmente, após a transferência, fazemos após 12 dias e depois, 15 dias após o teste positivo, fazemos a ecografia. E uma das perguntas, só se viu o saquinho, ainda não se viu os batimentos cardíacos, foi logo o que é que eu posso fazer para melhorar os resultados e para isto correr bem. Eu disse, olha, vejam o live que vão ter essas respostas. É assim, já no momento, já se devia ter feito antes. Já, exatamente. Logo, pré-conceição, para mulheres especialmente uma programação de um ano, claro que podemos fazer muita diferença com 3 meses. Na transferência, podemos atuar, sim, claro, mas é mesmo ali em cima. E o que eu digo mesmo é a melhoria da alimentação total, tentar diminuir a inflamação que pode potenciar depois os abortos e tudo mais, como sabemos. Aqui o ômega 3 vai ter muita relevância no endométrio, portanto é sempre bom. Vitamina D também, agora com esta chuva não está, não é? Mas também não comecem a fazer a suplementação em vitamina D sem acompanhamento médico ou do nutricionista, porque é avaliado caso a caso e depende das reservas que nós temos no nosso organismo, não é? E sim, a alimentação tem um forte impacto e é curioso, porque antigamente ninguém fazia esta relação. Mas há uns anos para cá os estudos têm sido mais e tem-se vindo a mostrar que a alimentação é um dos fatores que pode potenciar a fertilidade. Por exemplo, geralmente eu noto que há procuras e preocupação relativamente à nutrição. Um deles é logo na primeira consulta, em que estamos perante, por exemplo, umas mulheres que vão ter dificuldade em engravidar, pode-se definir 6 meses em mulheres com mais de 35 anos, ou então com menos de 35 anos, se tiverem até um ano não conseguirem engravidar. E nesse momento que recorrem à consulta para a fertilidade, procuram sempre o que é que podemos fazer, que alimentos evitar, nota-se essa preocupação nesse momento, no momento quando já estão grávidas muito inicial, e depois há um momento intermédio, que nós sabemos que as taxas de sucesso não são 100%, em que fazem um primeiro tratamento, não corre bem, e depois num segundo dizem, então não há nada que eu possa fazer, nenhum medicamento, nenhuma alteração no meu estilo de vida, nenhuma optimização terapêutica que eu possa fazer para melhorar isto. Geralmente há estes 3 momentos em que eu noto, Rafaela, temos que falar com ela para orientar. E por isso é que eu achei interessante falar disso. Eu já fiz um live logo no início, em junho e julho, sobre a nutrição, o Maria Inês, mas depois achei que faltava, é bom recordar e ter outro nutricionista com outras estratégias, cada uma de vocês tem às vezes os seus planos e as suas recomendações, por isso é que depois eu pensei, olha, vou ligar à Rafaela e vermos o que é que podemos fazer. Obrigada pelo convite.
O que é que eu acho que Eu era aproveito para me apresentar, eu ainda não sim, me exatamente. apresentei. Exatamente, era isso. Eu sou nutricionista da Lovit. Neste momento estou a trabalhar muito com a fertilidade, com casais, incluindo mulher e homem. Também materno ou infantil, ou seja, faço acompanhamento de grávidas. Neste momento, além das consultas, também participo num projeto que é o Despertar a Vida, um projeto muito querido também, se relaciona com a fertilidade, em que estou eu, a Vera, que é coach, a Anaísa Rocha, que trabalha mais no âmbito de enfermagem e medicina tradicional chinesa, e a Inês Henriques, que é médica e tem uma visão muito holística. Ou seja, e nós as quatro atuamos, fazemos uma sinergia e transmitimos o nosso melhor saber. Depois, fiquei muito contente com o convite, já disse e volto a dizer. Eu falei com você, já não sei, foi no final do ano, em dezembro, acho eu, que nós falámos. Foi para aí Sim, no foi final do em ano, que falámos dezembro, depois, sim, acho que sim. que falámos no ano. Eu achei Foi. interessante a vossa equipa ser uma visão um bocadinho fora do tradicional e depois nós já falámos e eu vou ter um live que foi passando por vocês todas, as quatro, e abordámos os vários temas. Sim, Coisas que eu acho que do live de nutrição que eu acho que queríamos partilhar um bocadinho é esta ideia e o que fazes. Estava a pensar, por exemplo, para a recomendação dos casais sem infertilidade, ou seja, aqueles casais que pretendem engravidar, se existem algumas recomendações que tu faças ou que procuram para tentarem engravidar, e depois falámos de 2 ou 3 patologias mais comuns, que às vezes são muito faladas: endometriose, ovários poliquísticos, insuficiência ovárica e o fator masculino, que já falaste agora, que é importante e que às vezes a terapêutica ajuda. O que é que achas? sim, podemos abordar isso e Sim, para os casais saudáveis, como me sim. perguntaste, é sempre promover uma boa alimentação, porque o que se tem visto até dos estudos, há uma programação que até podemos fazer no feto, ou seja, na criança que vem aí. E os estudos, o que têm mostrado até é que se existir, por exemplo, uma obesidade materna e até uma obesidade paterna, isso influencia a criança que vai nascer. Vai Uhum. nascer com mais propensão a diabetes, com mais propensão a desenvolver uma obesidade também, e, portanto, melhorar o peso do casal, melhorar a sua alimentação, que depois, como modelo, também vão ser modelos da criança, Uhum. vai influenciar em tudo. E o que se tem visto é, por exemplo, uma alimentação rica em processados, em ácidos gordos trans, pode potenciar a infertilidade, tanto da mulher como do homem. Acho que Portanto, o importante, limitar estes produtos quando nós é falamos, crucial. às vezes fala-se dos ácidos gordos trans. Para ti é convém o que é que são os ácidos gordos trans e que alimentos é que têm os ácidos gordos trans? Os ácidos gordos trans são produzidos na indústria Sim. e os alimentos que mais os têm é os industrializados e está presente em bolachas, em bolos, em produtos de pastelaria, tudo o que seja assim muito amanteigado, por exemplo, aqueles croissants, os folhados, as merendas mistas, isso tudo tem ácidos gordos trans. Inclusive as margarinas também têm. E depois os ácidos gordos saturados, que também aqui podem potenciar a inflamação e, consequentemente, aumentar a subfertilidade, o risco de subfertilidade, está presente nas carnes vermelhas e nas carnes processadas. Embutidos, fiambres, chourição, por aí. Uhum. Isso é uma coisa que às vezes muitas vezes aparecem alguns blogs a falar, mas depois não dizem objetivamente quais são os alimentos que têm esse tipo de ácidos gordos. E outra das Aquilo é uma coisas, transformação dos ácidos gordos que é derivado às temperaturas que se utilizam nas indústrias. no seu Que processamento. acabam por formar. Depois, o que é que os alimentos que devemos privilegiar? São os alimentos ricos em ômega 3, Uhum. porque vão também diminuir aqui a inflamação, frutas e legumes ricos em vitaminas e minerais, que são
essenciais para um bom funcionamento do sistema reprodutor. Uhum. Portanto, é uma alimentação que eu digo, é uma alimentação mais natural possível, por favor, sem alimentos muito industrializados, sem alimentos muito refinados, porque isso tudo vai mexer com o nosso metabolismo e com a resposta metabólica e influenciar uma boa gravidez, uma boa concepção. Isso é importante, como estavas a dizer logo no início, começar isso até antes de tentar engravidar Sim, para sim. conseguir otimizar os resultados. E Porque depois, não às vezes, importa só o fator de ter uma gravidez, é engravidar, manter a gravidez e formar um bebê saudável. Portanto, há aqui muita coisa a preparar antes. Não é logo em cima do momento e é só para aquele momento, só para engravidar e depois já tenho, a transferência foi feita, está, no primeiro inicial está tudo a correr bem e depois já não sigo como foi passado. Não, exatamente. continuar com os cuidados. Outra das coisas que às vezes costumam perguntar quando nós diagnosticamos alguma doença, por exemplo, uma das mais comuns, a causa mais comum da síndrome cronológica com problemas de fertilidade, tem a ver com o síndrome de ovários poliquísticos. E o síndrome de ovários poliquísticos está associado à resistência à insulina, que no futuro pode ou não, existem várias manifestações, vários fenótipos, pronto, mas que convém ter algumas orientações nas mulheres com síndrome de ovários poliquísticos, principalmente aquelas com resistência à insulina. E convém eu que referencio para nutricionistas, porque convém eles terem desde o do diagnóstico até depois, durante a vida, ter algum acompanhamento. Tens atenção especial para esse tipo de Sim, população? claro. Como disseste, o síndrome dos ovários poliquísticos tem aqui diferentes fenótipos, mas é muito comum chegarem-nos à consulta com uma resistência à insulina, seja uma pessoa com excesso de peso, seja até uma pessoa magra. E o que se vê nestas mulheres é que há maior tendência para resistência à insulina, maior tendência para doenças cardiovasculares, maior inflamação e disfunção ovulatória também. Ou seja, há ciclos em que podem até menstruar, mas não ovulam. E aqui o que é que a alimentação pode atuar? Atua no todo, na melhoria dos processos metabólicos e depois na resistência à insulina. O que é que aqui podemos fazer quanto à resistência à insulina? Promover uma alimentação à base de cereais integrais, diminuir os alimentos com um elevado índice glicémico, falamos aqui de açúcares, de alimentos muito refinados, entre os quais, por exemplo, a tapioca. Muita gente acha que a tapioca é excelente. Ok, a tapioca não tem glúten, mas tem um elevado índice glicémico, está bem? É preciso terem atenção e a maneira como a consumimos também é importante. Mas relativamente aqui aos alimentos de baixo índice glicémico, como eu disse, cereais integrais, o arroz integral, a aveia, os pseudocereais, a quinoa, o trigo sarraceno, o amaranto, são bons cereais. Aqui as frutas também como o morango, as frutas que também tenham a casca, ou seja, comer sempre fruta com casca, seja por exemplo a maçã, também é importante. E depois o que é que se tem visto? Que a dieta mediterrânica também é muito boa para modular aqui a resistência à insulina. E se nós formos verificar, a dieta mediterrânica é extremamente rica em frutas e legumes, porque os legumes também, com a fibra, também vão modular aqui a resistência à insulina. Rica em ômega 3, que vai diminuir a inflamação. E também, depois, se pensarmos uma dieta que tenha ômega 3 também diminui o risco dos ciclos anovulatórios, ou seja, quando não há ovulação. Há aqui muita fibra, há muitos legumes e depois também temos aqui os peixes, não é? E isto tudo vai melhorar o controle metabólico e melhorar a resistência à insulina. Ok, sim. É importante. Outra das às vezes que fazem que dentro do ômega 3, como falaste há pouco, é importante e há vários artigos que recomendam às vezes mesmo quem não tem atenção a esse tipo de alimentos a fazer uma suplementação de ômega 3, DHEA e coenzima Q10. O ômega 3 nós podemos encontrar em muitos dos peixes e nós em Portugal conseguimos ter acesso a muitos peixes que são ricos em ômega 3 e uma alimentação, como estava a dizer, mediterrânica ajuda-nos muito a termos estes resultados e às vezes sem ser necessário mesmo suplementação.
Exatamente. E além, e por exemplo, agora, por exemplo, estava a pensar Sim, nas pessoas que são vegetarianas. Só sim, falamos aqui do peixe, é logo e eu, e eu. sim. Não, de facto, salmão selvagem, a cavalo é rica em ômega 3, o atum, a dourada também podemos, a sardinha é ótima e rica em ômega 3, e depois das fontes vegetais podemos pensar na linhaça, na chia, nas sementes de cânhamo, e isto tudo são alimentos ricos em ômega 3. E, além destes, temos as Uhum. beldroegas. Não, Não, só são utilizadas sim, em certas zonas de Portugal, outras não têm tanto hábito, mas é um alimento também muito rico em ômega 3. sim. No Alentejo, as baldoreias, da minha família, é muito comum haver. Uma sopinha, por exemplo. Sim, exatamente. Outra das perguntas que me costumam fazer são numa população específica de doentes que tem um grande impacto, e que eu vou fazer um webinar na próxima semana, no sábado, que tem a ver com a endometriose, em que existe algumas publicações da vantagem de uma nutrição anti-inflamatória. O que é que achas sobre e o que é que recomendas nas mulheres com endometriose e essa terapêutica anti-inflamatória na endometriose? É assim, por base, a endometriose é uma doença inflamatória. Exatamente. Então, os estudos têm verificado que uma alimentação anti-inflamatória pode melhorar a sintomatologia. E se pensarmos também na endometriose, muitas vezes está relacionada aqui com a dismenorreia, com uma cólica enorme, com uma dor enorme, que é potenciada pela inflamação. Então, para reduzir os fatores inflamatórios, temos que atuar com uma dieta anti-inflamatória. Ou seja, o ômega 3, que é muito anti-inflamatório. Temos aqui, por exemplo, os hortofrutícolas, as frutas e os vegetais e a fibra também vão ter aqui uma boa ação. E depois o que é que temos que diminuir o consumo? O consumo de carnes vermelhas, especialmente na endometriose, está, quando se verifica um consumo elevado de carnes vermelhas, Uhum. verifica-se também que há maior propensão à endometriose. Portanto, a minha primeira linha é diminuir o consumo de carnes vermelhas, porque elas são muito ricas em ácido araquidónico e vão aumentar a inflamação. Aqui o álcool, os ácidos gordos trans, novamente, também são potenciadores da Sim. inflamação, então eu tendo a diminuir. E depois, se pensarmos aqui na endometriose, também temos de ter cuidado com os disruptores endócrinos, ou seja, presentes nos plásticos, por exemplo, porque também se verifica aqui uma certa relação com o maior risco de ter endometriose. Aqui na dieta anti-inflamatória não nos podemos esquecer das vitaminas antioxidantes. E há estudos, mais com suplementação, que têm Uhum. verificado que, por exemplo, vitamina C e vitamina E diminuem os sintomas e também diminuem aqui a inflamação. Portanto, temos de pensar neste conjunto todo e depois pensar no intestino. Se é uma mulher com endometriose e que está associado muito a síndrome do intestino irritável, por exemplo, ou seja, quando, especialmente na menstruação, tem cólicas horríveis ou dores no intestino muito grandes, temos de pensar aqui numa alimentação baixo em FODMAP. Que é muito utilizado nas síndromes do intestino irritável e que nestas mulheres também se verifica melhoria da sintomatologia, portanto acaba também por ser uma boa intervenção. Relativamente à endometriose, eu vou fazer o webinar na próxima semana, é preciso inscrições, depois eu vou publicar durante o fim de semana. E uma das primeiras linhas de tratamento são mesmo os medicamentos anti-inflamatórios. O Brufen, por exemplo, que é usado e que é um medicamento anti-inflamatório. Esse tipo de recomendações que estavas a dizer pode às vezes mesmo melhorar ou as mulheres ficarem assintomáticas se for um caso de endometriose ligeira. Há uma pergunta associada a isso, endometriose e adenomiose. São patologias diferentes. Há alguma correlação entre uma ou outra? A inflamação está presente dentro das duas, mas onde há mais vantagens, às vezes é mesmo na endometriose, pelas manifestações extrauterinas.
Havia outra... Por exemplo, eu só falei em alimentos, mas aqui a vitamina D, em processos tanto de endometriose e de adenomiose, é muito relevante, porque vai atuar aqui na inflamação, diminuindo a inflamação. E depois pensarmos nos frutos, com resveratrol, também se vê que pode funcionar. Falamos aqui da uva, da casca da uva, ou se falarmos também na alimentação anti-inflamatória, falamos da dieta mediterrânica, e também de certas especiarias como a cúrcuma, que também podem atuar aqui na diminuição de sintomas e de dores, que são estratégias que acabo por implementar. Sim. Há uma coisa, eu já fiz também um live com um amigo que é gastroenterologista, que é o José Pedro Rodrigues, em que essas manifestações gastrointestinais da endometriose, às vezes é endometriose, outras vezes é síndrome do intestino irritável, assim, de coisas diferentes uma da outra, que às vezes parece, não é essa sintomatologia, parece que uma está correlacionada com a outra. Nem sempre, mas uma terapêutica que falaste de FODMAPs é importante salientar e melhorar às vezes mesmo a qualidade de vida dos doentes. Porque o intestino é um órgão muito sensível e que atua aqui muito na regulação do sistema imunitário. E quando há presença de sintomas que se cruzam com a síndrome do intestino irritável, é crucial atuar com esta estratégia. Só que esta estratégia tem que ser sempre guiada por um médico ou por uma nutricionista. Porquê? Porque retira-se muitos alimentos numa primeira fase que até podem criar déficits nutricionais. E os déficits nutricionais não são bons para ninguém, especialmente para o sistema reprodutor. Aqui isto funciona como uma orquestra de hormonas e que todos os nutrientes podem participar. Portanto, tem que ser uma dieta muito guiada para não promover este desequilíbrio. E agora, falando no intestino, lembrei-me que cuidar do intestino também é fundamental para a síndrome dos ovários poliquísticos, porque também há um fundo de inflamação, sobretudo se estiver associado a uma obesidade. E inflamação, maior permeabilidade, maior também resistência à insulina. Portanto, temos de tratar da inflamação tanto numa doença como na outra. Uma das perguntas que já apareceu aqui foi relativamente à alimentação nos homens. Acho que já falámos há pouco e começaste logo no início a dizer isso. Às vezes a otimização dentro da alimentação no homem, principalmente com aqueles fatores masculinos menores, uma alteração da morfologia, alterações do volume ligeiros, às vezes há vantagens de ter uma terapêutica antioxidante e que existem múltiplos vitaminas no mercado que são recomendadas para o homem. Um dos casos é o Androcare mais conhecido, que é um que às vezes costumo prescrever, mas existem outros, mas que uma terapeuta e uma nutrição com antioxidantes ajuda nos fatores masculinos. Sim, e por exemplo, o tempo de atuação é menor que numa mulher, ou seja, precisam de 3 meses para já se verificar algumas diferenças. E quando falamos em antioxidantes, falamos da vitamina C, da vitamina E, do selênio, que também acaba por ser aqui muito importante se estivermos na astenosospermia também, e falamos da castanha do Pará, por exemplo, ou dos peixes, alguns peixes. Houve agora aqui um relatório do Instituto do Dr. Ricardo Jorge que verificou que aqui na nossa zona o que nos dá maior selênio até pode ser o consumo de peixe. Também falamos do ômega 3, que pode aqui atuar na motilidade do espermatozoide. O vitamina C e a vitamina E também é importante não só na qualidade, mas também quando existe aqui a fragmentação, o que acaba por ser muito relevante, e o licopeno que está presente no tomate. E uma dieta que tenha frutos ricos em antioxidantes, falamos da laranja, falamos aqui do morango, que também tem vitamina C, do kiwi, que tem vitamina C, que também seja rica em, por exemplo, o pimento, que também tem vitamina C, em vitamina E, que está presente no azeite, ou, por exemplo, nas amêndoas, num homem.
e também com fontes de ômega 3 pode ser muito importante. E o que eu acabo por dizer nas minhas consultas, quando só vem a mulher, é perguntar assim, muito brevemente, e como é que é a alimentação do seu marido ou do seu companheiro. Porquê? Porque estamos muito focadas na mulher e às vezes esquecemos do parceiro. E aqui a atuação da alimentação no parceiro pode ser crucial para ter um positivo e para ter uma boa concepção. Portanto, sim. É importante. Outra das questões que me perguntar relativamente são as mulheres com também a terapêutica antioxidante melhora, que tem a ver com as mulheres com uma baixa reserva ovárica. Existem alguns artigos que recomendam suplementações, por exemplo, eu já falei do ômega 3, DHA e coenzima Q10, mas que, por exemplo, cria provavelmente um plano ajustado para esse tipo de mulheres em que tem uma baixa reserva ovárica, por múltiplas causas, seja genéticas, imunológicas ou quaisquer que elas sejam. Sim, é assim, quando vemos uma baixa reserva ovárica, ela pode ser potenciada por vários fatores. Entram aqui fatores genéticos, de estilos de vida, e aqui é preciso mediar. Falando aqui da alimentação, os estudos ainda são muito à base de animais, de verificarmos em animais, mas o que se vê aqui também a vitamina C e vitamina E podem ter aqui um fator importante, porque o nosso óvulo tem mitocôndrias, né? E numa certa e determinada fase pode haver maior stress oxidativo. E também com o envelhecimento, tendencialmente, há maior stress oxidativo, não é? E a reserva ovárica está muito associada aqui ao envelhecimento. E então, se pensarmos bem, o que é que temos que potenciar? Temos que potenciar aqui uma ação antioxidante para diminuir o stress oxidativo. E então, a coenzima Q10 é um dos fatores que eu costumo abordar em consulta, mas tem que ser através da suplementação e depois atuar aqui com os alimentos, a vitamina C, a vitamina E e a vitamina A para proteger o óvulo. Nós queremos potenciar aqui o óvulo. Então, vamos fazer tudo para proteger o óvulo deste stress oxidativo que estamos a verificar e potenciar alimentos que as tenham, seja, por exemplo, a vitamina A está presente na gema de ovo, a vitamina E, como disse há bocado, no azeite, nas amêndoas, e a vitamina C nas frutas e legumes mais cítricos. E depois também temos aqui pensar no fator de estilo de vida. Eu fiz, por acaso, o meu último post foi sobre o sono e o que se vê é que a melatonina tendencialmente também vai influenciar aqui. Então temos que atuar nos padrões de sono e fazer aqui uma higiene de sono e talvez fornecer alimentos com fitomelatonina, seja o kiwi, seja a aveia, que vão aumentar aqui a produção de melatonina e potenciar a proteção do óvulo. De resto, perguntas que nós temos. Uma tinha a ver com o stress, se influencia a parte que foi logo no início, só que eu não abordei logo para nós. O stress, claro que influencia os ciclos menstruais, se há ou não ovulação e tudo isso. Há uma correlação. E também vai influenciar aqui muito a baixa reserva ovárica. Exatamente, a baixa reserva ovárica, o próprio sono, baixas horas de sono aumentam níveis de stress, reserva ovárica, ovulações, por isso o stress influencia. Há um webinar que eu vou fazer dia 7 com a Tatiana e a Vanessa, que é só sobre os pilares da fertilidade e que vamos abordar esses temas dos estilos de vida, exercício e período fértil, e que também é interessante nós abordarmos. E uma das últimas perguntas que está aqui, Rafaela, tinha a ver com a última pergunta que tinha a ver com qual é o melhor alimento para ajudar a tiroide, por exemplo, na tiroide de Hashimoto. Pronto, na tiroidite Hashimoto, isto já é uma doença autoimune e temos que ver aqui vários aspectos. Primeiro, cuidar do intestino. Eu nas autoimunes atuo logo no intestino. Para mim o intestino é fundamental atuar. Depois temos de pensar em vários nutrientes. Aqui o selênio, o zinco, também são muito importantes aqui na regulação da tiroide. O ômega 3 também vai ser importante, o manganês, o magnésio e é
um olhar global para a pessoa e também o que é que os estudos nos dizem? Que quem tem a tiroidite de Hashimoto, muitas vezes, não é sempre, também tem maior tendência para ter doença celíaca. E isto é um exame que eu peço para ver se há doença celíaca ou então perguntar à pessoa se tem, se sente muito alteração intestinal com o glúten, ou se faz uma boa digestão. Porquê? Mesmo que não tenha doença celíaca, pode ter aqui maior sensibilidade. E há alguns estudos que nos mostram que, ao diminuir aqui o consumo de glúten, também vamos melhorar na parte da tiroidite de Hashimoto. Porque a doença celíaca, se formos ver, também é uma doença de furor autoimune e pode estar aqui muito ligada. Então, respondendo aqui, melhorar ou ajudar a tiroidite de Hashimoto Surgiu uma surpresa, está bem? Já vou. é pensar no ensino, é pensar em promover aqui um bom aporte de selênio, de zinco, o ômega 3 aqui também parece ter aqui algum impacto, ver se o glúten está a impactar ou não aqui na tiroidite e fazer tudo para modular esta patologia, porque de facto ela potencia a infertilidade. Só uma coisa relevante da doença celíaca. Geralmente há critérios específicos para a doença celíaca e os gastroenterologistas são a especialidade médica que melhor diagnosticam esse tipo de doenças. E efetivamente podemos ter tanto as doenças como as doenças autoimunes, como por exemplo às vezes as mulheres com uma baixa reserva ovárica, com anticorpos anti-ováricos, por isso é sempre às vezes, e eu peço muitas vezes o apoio de alguns gastroenterologistas para esses critérios das doenças celíacas. Mas é uma doença que tem ainda uma prevalência significativa e que tem um grande impacto na população, desculpem. Fui interrompido e estava aqui as duas coisas. Não Mas a doença celíaca efetivamente e há critérios específicos para isso, pesquisa de anticorpos e tudo, mas que é relevante ser analisado e que falaste muito bem. E é relevante ser analisado não só quando há também tiroidite, mas por exemplo na endometriose. Sim. Porque muitas vezes o que também vamos verificar é uma sensibilidade ao glúten muito grande nestas pacientes. E é curioso, porque muitas vezes, hoje não me perguntaram, mas muitas vezes o que me perguntam é preciso retirar glúten? Eu, como uma dieta anti-inflamatória, e a dieta anti-inflamatória, como eu disse há bocado, vai muito na base da dieta mediterrânica, mas também aqui na dieta Okinawa, e nas pessoas que não têm sensibilidade e nem doença celíaca, eu não acabo por retirar, não digo não, retiro. O que eu acabo é diminuir as fontes, porque pode ser aqui um critério que pode levar a que haja mesmo uma concepção, ou seja, se eu diminuir é menos um fator inflamatório e vai promover aqui a fertilidade. Portanto, não digo zerar, mas quando vejo que ainda por cima há um consumo muito regular e um consumo muito grande, tento mediar e reduzir. Mas de facto aqui a doença celíaca pode ser um fator que pode estar a levar a uma infertilidade, e as pessoas não têm noção disso. Sim. Acho que não há mais perguntas. Eu tive aqui uma que me responderam, que era, por acaso, eu tenho que ler porque tenho que apontar. Foi imposta o que fazer em caso de síndrome do intestino irritável. Estava a tentar sendo intolerante à lactose, também tendo alguma sensibilidade às leguminosas e ter uma hemoglobina baixa. E as indicações que esta senhora teve, que depois precisei de falar um bocadinho com ela, porque não dá para escrever a questão toda, é para perceber o contexto. As indicações que lhe foram dadas foi, nesse caso, a hemoglobina baixa tem de aumentar as fontes de carne e o arroz. E a senhora queria diminuir as fontes de carne, então o que fazer?
Se pensarmos na hemoglobina baixa, temos que pensar não só em ferro, e daí ter vindo a recomendação de aumentar as fontes de carne, mas também de alguns nutrientes que podem aqui participar na formação do hemo, ou seja, magnésio, manganês e as vitaminas do complexo B. Mas, para potenciar aqui o ferro, o que é que temos, não podendo ter as leguminosas por causa de sensibilidade, querendo diminuir a carne, pensamos em peixe, pensamos em germinados, pensamos em cereais integrais, seja o arroz integral, seja a aveia, pensamos em os germinados, também que são fontes de ferro, e as fontes de soja e derivados de soja, ou seja, o tofu, o tempê, são outros que podemos utilizar. Quando falamos em fontes vegetais de ferro, o que é que temos que associar? Uma fonte de vitamina C, que é para aumentar a biodisponibilidade de ferro e a sua absorção. Laranjas, morangos, kiwis, o pimento vermelho, e isto incluído ou sumo de limão na refeição. Sim. Que eu às vezes, para me lembrar. Sim. Só que aqui no síndrome de intestino irritável também temos que ver se a alimentação baixa em FODMAP já foi implementada e se agora já foi restabelecida uma boa alimentação, excluindo aquelas que de facto vão aqui potenciar a inflamação na pessoa, e depois ver se não há outros déficits nutricionais, porque temos que corrigir os déficits nutricionais, porque para um bom funcionamento do sistema reprodutor é preciso ter os nutrientes todos. Por exemplo, o que se vê e o que pode causar até aqui uma infertilidade, uma subfertilidade, é quando as pessoas diminuem os alimentos lácteos e depois não fazem boas trocas. Compensações. Sim, compensações, seja, por exemplo, em bebidas vegetais fortificadas ou não consumindo o tofu, e o que se verifica é que pode promover aqui a subfertilidade, porque o cálcio é muito importante para a maturação do ósseo e para o folículo. Então, temos aqui de ter fontes de cálcio, seja através de bebidas fortificadas, seja através do tahine ou das sementes de sésamo, ou até dos caldos dos brócolos. Existe, por exemplo, alguma receita geral, genérica, que recomendes? Ou algum plano específico para os casais que recorrem à consulta de apoio à fertilidade? Sim. Genérica em todos, é uma doença anti-inflamatória. Okay. Muito à base da dieta mediterrânica, com muitos cereais integrais, com muita fruta, muitos legumes, mas claro, não comecem a comer 10 frutas ao dia, que isso também não é benéfico. Há recomendado, por exemplo, umas 4, mas isso também depende da resistência à insulina e da escolha da peça de fruta. Além de que a exposição solar, o consumo do ômega 3, eu também acabo por potenciar muito, porque de facto vê-se que há aqui atuação em várias fases do sistema reprodutor. E além da alimentação, eu promovo sempre a prática do exercício físico, porque é muito importante para diminuir a inflamação e para promover a atividade e acaba por também promover a fertilidade. Às vezes assim um snack anti-inflamatório e seja aqui curioso para a fertilidade. Um pudim de chia, porque não? Porque temos aqui a chia que tem a fonte de ômega 3 e depois juntamos aqui a fruta rica em antioxidantes por cima e ainda podemos pôr umas sementes ricas em ômega 3 e ácidos gordos poliinsaturados. Pudim de chia. Um pudim de chia, não. Como eu disse anteriormente, ou às vezes partilho muito, as pessoas têm muita tendência de perguntar qual é o alimento. Sim. Não é o alimento. Exatamente. É a alimentação toda que fazem no dia a dia. Se tenho uma alimentação
seja muito à base de processados, de alimentos ricos em gordura, em açúcares e até que sejam muito à base de embalagens. Eu aqui falo dos disruptores endócrinos também. Sim. Se eu só meter um alimento lá no dia, que diferença faz? Sim. Não faz. Há que mudar muito, há que aumentar a alimentação e aqui promover também o controle do stress, da ansiedade, porque o que se vê hoje em dia é que com o aumento de stress também se aumenta a inflamação e isso é mais um fator que promove a sofribilidade. E cada vez uma abordagem multidisciplinar para controlar todo esse sistema. Acho que está tudo. Obrigado. Depois, outras das recomendações, além daquilo que é para potenciar, que eu já disse, diminuir ao máximo as carnes vermelhas. Eu acabo sempre por fazer este reforço e diminuir os casos e os açúcares. Sim. Isso é importante, diminuir. As pessoas depois, às vezes, chegam ao extremo de ficarem obcecadas com os alimentos e não terem alimentação equilibrada e variável. É diminuir e optimizar ao máximo, não andar sempre obcecado também ao extremo com a alimentação, porque depois também caímos no excesso de subnutrição. Sim. E é preciso ter isso em sintonia. Quando já há muito tempo e é preciso assim, um maior foco na alimentação. Mas claro, se estivermos a falar de um casal que só quer melhorar alguns parâmetros, basta diminuir e promover uma alimentação mais natural possível. Mas claro, há outros casos que é mesmo retirar. Eu falo aqui muito de endometriose. Eu acabo mesmo por retirar as fontes de carnes vermelhas e carnes processadas. Pronto. Há mais alguma coisa que queiras acrescentar? Houve alguma pergunta que me escapou, Rafaela? Não sei. Eu tive atento aqui em baixo, acho que não houve assim. Também se houver alguma dúvida, podem nos perguntar, tanto a mim ou à Rafaela, e nós depois respondemos. Eu acho que eu estou com as mensagens um bocadinho em atraso, mas espero durante a semana responder. Vários temas. Vários temas, aqui ácidos ovários poliquísticos e a insulina. Mais uma vez, digo cereais integrais e cuidado com a distribuição dos hidratos de carbono ao longo do dia. Também diminuir aqui as carnes vermelhas às vezes pode ser interessante por causa do ácido araquidónico, que depois pode aqui potenciar o aumento da resistência à insulina. Pensar também no intestino, na endometriose, pensar numa dieta anti-inflamatória, pensar também na regulação do intestino, pensar também em diminuição dos disruptores endócrinos. A vitamina D vai atuar tanto numa como noutra e também no processo tanto da fase ovulatória como da implantação, como depois na concepção. Sim, o ômega 3 eu também costumo priorizar. Claro que não queremos só um consumo excessivo de ômega 3 e cuidado com as suplementações, especialmente para quem faz transferência. Porque há aqui uma certa altura a quem está a fazer suplementação que se deve retirar a suplementação em ômega 3. Na baixa reserva ovárica, uma alimentação antioxidante, o ômega 3, a vitamina D também aqui muito importante. Cuidado com os plásticos, outra vez, com os disruptores endócrinos. Tem-se visto cada vez mais que potenciam aqui o aparecimento da menopausa mais, numa idade mais jovem. A coenzima Q10, isto depois orientada por um profissional de saúde e por um nutricionista, também pode proteger aqui o óvulo. E no homem, antioxidantes, as frutas, os vegetais e diminuir as carnes processadas e inflamação. Ótimo. Fizeste. Acho que fiz um ótimo. Fizeste. Ótimo. A verdade por todas.
a nutrição no geral, sendo ovários poliquísticos, endometriose, insuficiência ovárica e fator masculino. E Espero claro, que tenhas... depois é tudo muito individualizado. Exatamente, cada coisa tratamos Isto nós estamos a falar. Olha, muito obrigado, Rafaela, por estar Obrigado no live. e eu estou disponível para quem quiser dúvidas. Relativamente às minhas consultas, eu dou online neste momento. Era isso que eu ia perguntar. Portanto, é sempre online e eu priorizo agora o online, dada as condições que nós temos, e tenho o meu projeto com a Vera, com a Inês, que já fizemos a primeira ronda e agora estamos a abrir para março as inscrições, novamente pela segunda edição, e então sim, podem contactar para mais esclarecimentos. Olha, obrigado, Rafaela. Um ótimo fim de semana. Obrigado, Rafaela. Vamos. Um ótimo fim de semana a todos. Beijinho. Obrigado. Espero que tenham gostado. Esta semana vou tentar fazer um live na quinta-feira, sozinho, sobre taxas de sucesso de fertilidade, especificamente nos tratamentos por FIV ou ICSI. E no sábado vamos fazer o webinar sobre endometriose, darei notícias durante este fim de semana. Dia 7, vamos fazer outro webinar sobre os pilares da fertilidade. Estejam atentos e alguma dúvida que tenham, disponham. Vivam a vida com fertilidade. Bom fim de semana. E obrigado por estarem presentes.